Quando somos crianças, somos um pouco de cada coisa: artista, cientista, jogador de futebol, inventor. Às vezes parece que crescer é desistir destas coisas, uma a uma. Todos nós nos arrependemos por coisas das quais desistimos. Algo de que sentimos falta. Talvez por não conseguirmos nos sobressair ou por termos medo. Eu sou Fábio de Oliveira, tenho 34 anos. Nasci e cresci na zona norte de Natal, no bairro de Lagoa Azul. Minha infância foi toda aqui, nas ruas desse bairro e nos bairros vizinhos. Me lembro que nos finais de semana eu e minha mãe íamos vender doces, pipoca e picolé na lagoa, que dá nome a esse lugar e que já não é mais azul como antes. Minha primeira experiência com arte não foi com o que eu trabalho hoje, não foi com a fotografia, com a música, nem com o cinema. Na realidade eu nem gostava tanto, nem ia atrás de produções, de artistas, enfim. A minha primeira experiência foi com desenho. Eu gostava de simplesmente ir para uma areia e desenhar com um pedaço de galho, com um pedaço de pedra, o que me viesse à frente, eu estava riscando, estava desenhando no chão mesmo. Fábio foi uma criança que sempre gostou de estudar. Sempre que eu ia na casa das minhas amigas, ele ficava escrevendo assim no chão. Tinha uma areinha, ele começava a passar a sandália e começava a escrever, mesmo sem saber ler, mas sempre escrevia Carrossel, porque assistia muito Carrossel. Então ficou na memória dele, assim, Carrossel, era o que ele escrevia, Carrossel. E às vezes pessoas pensavam que ele era louco, mas ele não era louco. Ele sempre foi um menino muito estudioso e muito meu companheiro. Ele sempre foi de escola para casa, do trabalho para casa. Isso aí foi a caminhada dele sempre. Sempre foi um menino de casa, de estudar. Estudar muito, muito mesmo. E até hoje estuda muito. Fábio, para mim, é meu tudo. É meu anjo da guarda, meu protetor. Eu me acho assim, sem ele, eu não sou nada. Meu filho sempre teve uma grande importância na minha vida. A formatura dele, eu fiquei muito emocionada. Dias antes, eu me achava incapaz. Eu chegava e falava, não vou ter coragem, sei que vou chorar muito, vou ficar muito emocionada. Mas, graças a Deus, tive forte, tive, tive muita coragem e força e acompanhei ele. Com muito orgulho do meu filho. Com o passar do tempo, eu fui conhecendo outras expressões artísticas, outras tendo uma certa familiaridade, outras não. E foi aí que na fotografia, com o cinema, eu fui me identificando, né? Eu gostava de registrar, de documentar e a partir dessa produção, dessa elaboração de cenas, sejam elas estáticas, sejam elas em movimento. Em 2003, meu pai adquiriu uma daquelas mini câmeras digitais, aquelas de baixo custo. E com ela eu fiz minhas primeiras experiências com fotos e vídeos por onde eu fosse, na escola, na rua, nos ônibus, enfim, por onde eu transitasse eu estava com essa câmera na mão, fazendo registro de tudo.
Eu lembro que era uma sensação levar a câmera para a escola. A gente costumava gravar aquelas partidas de futsal, aquelas partidas de handebol e outros momentos que aconteciam, né, na escola, né? Alguém tocando violão e conversas alheias e aleatórias aí no intervalo, né? E eram gravações de momentos de um futuro incerto, né? Mas a gente tava ali como se nada tivesse acontecendo e só curtindo aquele momento. É um pouco estranho a gente lembrar para pensar que isso não faz nem 20 anos ainda, mas as gerações antigas nunca vão saber, basicamente. É um pouco estranho quando a gente pensa isso, né? Que as gerações antigas não vão nem saber. É difícil para uma geração de hoje em dia entender como é ter seus registros dos melhores momentos da sua vida assim guardados, né? Há 20 anos atrás, tudo que a gente tinha em mãos era uma Breezycam e talvez uma TechPix, alguma coisa assim. E já é difícil manter vivo nas nossas memórias, pessoas que são bastante nostálgicas como eu sou, manter registros de coisas que foram importantes no decorrer da sua vida, né? Registros da infância são quase impossíveis de se achar. Naquela época eram câmeras ali que ainda nem digitais eram. Então já era um pouco difícil. Eu acho que meus filhos, com menos de 10 anos, já têm mais registros guardados da vida inteira, dos momentos dele, do que tem mais fotos da vida, desses registros da vida inteira dele, do que eu em 34 anos de vida. Né? Então, em menos de 10 anos ele já tem tudo isso. Então, esse boom tecnológico foi muito cruel, assim, com gerações antigas. Né? Grande parte dos nossos registros estão guardados na nossa memória ou algumas coisas que nós conseguimos e se tratando disso, o Fábio já era tinha um pouco dessa visão, né, de ter um registro fotográfico desses momentos. Então, é engraçado pensar, mas os melhores momentos da minha vida, da minha infância, estão meio que perdidos ou guardados na minha memória, porém os melhores momentos da minha adolescência, boa parte deles eu consegui ainda ter um pouco desses registros hoje, não com a qualidade que se tem hoje em dia, com a qualidade que era das máquinas da época, mas o Fábio já registrava isso desde então. Eu tenho um registro de montinhos que a gente fazia na escola, desde gravações de fita cassete, de jogos de futebol que a gente fazia na quadra. E era muito massa ter isso, sabe? Ter esses momentos e não perdê-los ou tê-los somente na sua memória. É muito relevante e importante. Eu considero ele já com essa visão, já tinha um pouco dessa visão do quão relevante era esse passo que a gente estava dando, assim, né? De conseguir ter esses registros de forma mais fácil ali e mais acessível, como era com a implementação das primeiras máquinas digitais. E é isso, eu acho que boa parte dos melhores momentos da minha vida estão registrados ali numa TechPix, numa Breezycam. Foram poucos momentos, mas foram bastante válidos e ter esses registros guardados, ainda que com essa baixa qualidade, é algo muito relevante, né? Algo que essa geração de hoje, para você ter uma noção, não vai sofrer, não vai sentir, não vai saber como é se ter, né? Praticamente tudo que eles fazem está sendo registrado já ali ao vivo, então é uma coisa muito, muito importante isso. Na medida em que eu concluí o ensino médio, eu não ingressei de imediato na faculdade. Precisei me sustentar e a rotina de trabalho, em longas jornadas de trabalho, me fez, por tempo indeterminado, pausar essas atividades no audiovisual. Trabalhei durante cerca de 7 anos em uma rede de supermercados aqui em Natal. Trabalhei no setor de abastecimento e, na medida que foi passando os anos, eu fui sendo promovido para outras funções, até chegar no departamento de tecnologia de informação, onde eu trabalhei por cerca de 2 anos, em loja, quase todos os dias é uma loja diferente. Então eu percebi que eu estava fazendo muita coisa, né, trabalhando por 10 pessoas, né, e eu vi que estava na hora de mudar, de tentar outras perspectivas, né, de vida. Então, em 2011 eu tentei um acordo, não consegui. Me ingressei em uma empresa de desenvolvimento de software, lá onde eu passei 4 anos, né? E ambos os empregos foram uma escola, né? A gente sempre no dia a dia vai aprendendo coisas, vai lidando com situações em que a gente vai amadurecendo.
Mas essa configuração de existência, de rotina, essa pressão e opressão por esses lugares de trabalho que passei, me geravam inquietações constantes. E eu sabia que isso não ia mudar. Eu teria que sair desse cenário para voltar a fazer o que eu gostaria. Depois de várias tentativas fazendo as provas do Enem, apenas em 2015 eu consigo me ingressar na UFRN por meio do curso de audiovisual. E na medida que os anos foram se passando, aconteceram algumas mudanças no curso, que passou de TV e internet, e hoje em dia é audiovisual. Então, na medida que eu me ingressei no curso, eu precisei sair do meu trabalho, que não tinha mais nada a ver com o que eu estava estudando, né? E isso estava me drenando muita energia. Então, digamos que eu chutei o pau da barraca de um trabalho que eu ganhava até bem, mas não era bem isso que eu queria para minha vida. Então, eu consegui uma bolsa no departamento de comunicação, na época era a Fotec. Então, eu fiquei nessa, né, conseguindo algumas bolsas, passando alguns períodos em outros departamentos também, e aí eu fui me moldando profissionalmente e academicamente falando. Em 2017, durante trabalho de uma disciplina de documentário, do curso de audiovisual, reencontrei Diogo Ferreira, ele que é um amigo que já estava atuando já na fotografia, no audiovisual na época, e que era membro cofundador da Aldera Produtora, né? Então, nesse encontro no Gamboa de Jaguaribe, que na época ele era membro, a gente foi trocando algumas ideias, foi se atualizando, e a partir desse momento a gente começou a produzir coisas juntos até hoje, né? Falar da minha amizade com o Fábio, para mim é um enorme prazer, porque eu e Fábio somos amigos desde a adolescência, né? Onde a gente se conheceu através da música, dos gostos musicais semelhantes, né? Rock, hardcore, né? O Fabinho me apresentou muita coisa boa assim do rock que eu não conhecia ainda. Eu me lembro quando eu dei um aparelho MP4 para ele, ele me retornou uns dias depois com músicas que até hoje eu escuto, né? O Fábio tem essa influência do meu gosto musical. E na adolescência a gente se divertiu bastante, né? Indo para eventos de rock, roda de polga, frequentando uma casa do outro. A dona Nazaré, a mãe dele, que eu também considero a minha mãe, uma mulher incrível na minha vida, né? Uma das referências que eu tenho de como ser humano, né? De como ser humano, Dona Nazaré. E com o passar do tempo, né, a gente foi crescendo, nos tornamos adultos e meio que a gente se distanciou, né, devido às tarefas, né? Teve que trabalhar, estudar, o Fábio casou, teve filhos, logo também fui trabalhar no comércio e a gente passou meio que um tempo distante, assim, um período distante, mas a gente nunca deixou de se falar, né? Nunca deixou de se falar, a gente sempre tava trocando ali, saber como é que um ou outro estava. Sempre estávamos bem na medida do possível, né? E o tempo foi passando, o Fábio ingressou na faculdade de audiovisual, na UFRN, eu comecei a trabalhar com fotografia, né, autodidata, buscando informações de forma independente, fui mostrando meu trabalho a amigos, artistas que foram gostando e dando apoio ao meu trabalho, né, estimulando a fazer o que eu já estava fazendo e me dando bem. E eu trabalhando na Gamboa de Jaguaribe, uma reserva ambiental que tem na zona norte do Natal, atuando como fotógrafo, ajudando na gerência das mídias, das redes sociais, né? Teve um dia que o Fábio me contactou, ele observando meu trabalho através das redes sociais, ele me contactou, perguntando: Diogo,
qual câmera eu devo comprar, né? Estou no curso de audiovisual, onde eu também consigo trabalhar fotografia. Ele me pediu orientação de qual câmera comprar. Dei sugestões para ele, né? Dei uma direção para ele, ele seguiu, né? E logo a gente se viu trabalhando juntos. Chamei ele para somar conosco na Gamboa de Jaguaribe na época. Logo o Fábio chegou também, atuando como fotógrafo, videomaker. E foi a oportunidade que eu tive de chamar ele para contribuir comigo na Aldara Produtora, né? Uma produtora independente, a qual eu tinha fundado com uma amiga, mas essa amiga precisou se distanciar. E fiquei sozinho por um período e provoquei o Fábio, né? O convidando para participar junto comigo da Aldara. E até hoje ele está somando comigo na produtora. E o audiovisual e a fotografia, além da música, né, foi mais um elo, né, mais um elo assim que fortaleceu mais ainda a nossa amizade, que perdura até hoje, uma amizade forte, né. Eu considero o Fábio um irmão para mim, tenho a mãe dele como se fosse a minha mãe também. E até hoje a gente está trabalhando juntos. E estar do lado do Fábio é todo dia aprender, todo dia ideias novas, ideias que possam transformar o mundo através do audiovisual, né? Provocar o mundo através do audiovisual, fazendo com que as pessoas prestem atenção nas questões sociais, ambientais, que essa é uma das principais pegadas do nosso olhar, né? Que através da nossa sensibilidade a gente consegue observar essas coisas, essas questões e promover esses debates, usando o audiovisual como principal ferramenta para trazer à tona temas importantes, questões ambientais, étnicas, raciais, religiosas, de afirmação, né, de autoafirmação. E para mim é muito gratificante hoje estar aqui dando esse depoimento, né, sendo registrado, para deixar bem claro o quanto o Fábio é importante na concepção do que eu sou hoje, né, tanto como pessoa, como profissional. E essa é uma troca, isso é uma história que quero que perdure por anos e anos, e que se existir outras vidas, que venham as outras vidas também, que esse elo esteja sempre sendo firmado cada vez mais, né? Que se torne cada vez mais sólido. E é isso, né? Eu fico emocionado, porque, poxa, é incrível ter essa amizade, esse amigo, um ser humano incrível. Essas ideias e trabalhos audiovisuais que foram proporcionados nesse encontro sempre foram com o intuito de causar o que pensar, causar o que refletir, né? Dentro de um sistema colonial que é estrutural, né? Um sistema de opressão às nossas subjetividades, inclusive para os povos subalternizados, né? A ideia das nossas produções sempre foram essa, de fortalecer, de causar o que pensar, de gerar essa reflexão, né? Então foi aí que em 2017 eu me ingresso na Aldara Produtora, juntamente com o Diogo. Em 2018, né, um trabalho voluntário, né, no Gamboa do Jaguaribe, e a partir dessa junção de trabalhos, de pessoas, de coletivo, damos andamento ao projeto Cineoca. É um projeto que visa visibilizar, fortalecer as diversidades indígenas, as culturas dos povos indígenas, as questões socioambientais, por meio de amostras de curtas-metragens, de longas-metragens, preferencialmente realizadas por indígenas. Acreditamos que nossos povos têm intelectualidade de produzir e externar suas próprias narrativas, então o intuito de protagonizar o indígena
nessas amostras, nessas realizações, é fazer um contradiscurso nessa cultura hegemônica. Então, tudo isso foi articulado, foi pensado para minimamente lutarmos contra essas opressões, essa coisa estrutural do sistema, né, de sempre deixar a gente à margem. Então, o projeto Cineoca, ele é um cineclube que vem trazer esses debates decoloniais e, além do cinema, além da fotografia, outras expressões artísticas são trabalhadas no evento, né? A exposição de artesanato, de artefatos indígenas, apresentações musicais, e dentre outras formas de fomentar a cultura através das artes. Então, em 2019, já na reta final da academia, executei meu projeto de TCC na comunidade indígena do Amarelão, na zona rural de João Câmara. Então, durante esse processo, né, passei por essa retomada e reconhecimento de minha ancestralidade, né, e me identificando como indígena em contexto urbano, a partir de relatos orais da minha mãe. Além dessa marcante identidade que me atravessa, outra identidade também me atravessa nesse processo. E um sábado, já voltando para casa, depois de um dia de oficinas, fui convidado para fazer fotografias em uma festa em um barracão. Fui convidado por mãe Selma para fazer fotografias na festa da Pombagira das Almas. E nessa época foi muito interessante porque até então tudo isso para mim era novo, né? E nessa época eu era agnóstico. Mas eu respeitava, eu tinha curiosidade em ir em um terreiro. Então essa foi uma grande oportunidade e hoje em dia eu faço parte de um terreiro. A partir dessa experiência eu fui me permitindo a conhecer outras perspectivas, outros olhares, e hoje eu estou nessa outra identidade diante de tantas outras identidades que nos atravessam nessa vivência da sociedade. E por fazer parte do terreiro, eu já não era mais um estranho com a câmera na mão naquelas giras. Eu estava com a permissão dos guias, permitindo apresentar nossas narrativas e mostrar nossa cultura, nossa existência no terreiro. Foi aí então que nasceu o ensaio Cenas do Catimbó, com fotografia das expressões das entidades da Jurema Sagrada e toda a energia que transitava nessas giras. Além dos trabalhos com a fotografia, com audiovisual, nesse intuito de gerar essas perspectivas decoloniais, fui desafiado pela minha esposa Ana Paula a escrever. Até então minha escrita era enferrujada, né? Depois de escrever um texto sobre o mês do Abril Indígena, eu fui convidado pelo jornal Potiguar Notícias a escrever semanalmente, trazendo essas temáticas
de diversidades indígenas, socioambientais. E até então eu tenho feito essas escritas, eu tenho feito essas crônicas e tem tido uma boa repercussão. As pessoas estão lendo, as pessoas estão começando a refletir sobre esses pontos que estão sendo apresentados, né? Além dessa questão textual, né? Eu junto a questão textual com o audiovisual e nessa misturada toda a gente vem trazer esses pensamentos, essa forma decolonial de enxergar o mundo. Falar de Fábio de Oliveira é muito difícil, porque ele é o amor da minha vida, então qualquer coisa que eu diga vai ser bem tendencioso. Mas eu acho que é muito sobre isso. Por que ele é o amor da minha vida? Porque pensar relacionamentos para pessoas pretas, para pessoas negras, é complicado, porque a gente vem sempre de um processo de muito sofrimento, de muita negação, rejeição. E quando eu conheço o Fábio em 2020, eu conheço uma pessoa que rompeu com todos os estereótipos que eu conhecia em relação ao público masculino. E depois que eu entendo que esse estereótipo estava voltado para esse público masculino branco, então Fábio vem romper com tudo isso. Ele é essa pessoa sensível, extremamente carinhosa. Ele é um homem muito humano, muito altruísta. Ele está sempre preocupado com o bem-estar do coletivo, de quem está perto dele. E pra gente que é mulher negra, essa coisa de ser cuidada é muito difícil, porque é uma experiência que a gente não tem ao longo da vida, a gente aprende a cuidar. Então, quando eu conheci Fábio, foi muito complicado, porque eu tive que aprender a me permitir ser cuidada por ele. Ele é esse homem, esse intelectual brilhante, é um homem extremamente inteligente. Já vem aí de uma etnia indígena, então, quando eu conheci, a minha leitura era que eu era apenas uma mulher negra, e só depois, por causa dessa convivência com ele, por causa dos diálogos, das trocas que a gente tem cotidianamente, eu entendi a minha descendência indígena, e é quando eu me afirmo como uma mulher, além de negra, indígena. E é ele que tem me ajudado nesse processo de engrandecimento espiritual, nesse engrandecimento moral, porque eu aprendo muito com ele. Ele é esse intelectual brilhante, esse pesquisador sensacional, que de repente não tinha noção da grandeza que ele é, ou talvez porque ele é tão humilde que ele não percebe a grandeza que ele é, de homem que ele é. E depois de algumas insistências de conversar com ele e mostrar para ele o quão incrível ele pode chegar, né, no patamar que ele pode chegar, ele resolveu se aventurar na escrita de novo, depois da faculdade, e começar a escrever crônicas para um jornal. Hoje ele é o primeiro e até agora único cronista, colunista negro e indígena, aliás, do Rio Grande do Norte. É uma pessoa com quem a gente aprende semanalmente, diariamente. Todos os dias eu aprendo muito com ele. Leio a coluna dele, apesar de ser esposa dele, eu leio a coluna dele semanalmente. E além dele ser esse intelectual brilhante nas letras, ele também tem essa intelectualidade emocional. É uma pessoa que sabe lidar com as emoções, ele sabe gerir as relações do lugar onde ele está. Então, quando ele veio morar comigo e a gente formou essa família, eu, ele e a minha filha de outro casamento, ele é quem me ajuda a conduzir esses processos. Então, muitas vezes eu estou estressada de uma rotina de muito trabalho, filha adolescente, e aí quando eu quero perder a paciência, ou quando eu já não tenho mais, eu não sei conduzir aquela coisa de lidar com jovem, é ele que vem, que segura minha mão, bota a mão no meu ombro, fica aqui que eu vou conversar com ela. Então, ele tem sido esse paizão para minha filha, esse maridão que compreende o que é viver junto. Ele é um parceiro, Fábio é um homem que, como pouquíssimas vezes eu vi na vida, é esse homem que carrega toda essa sabedoria dos nossos ancestrais, de saber ser um homem de uma casa, de saber o que isso significa, para além dessa postura machista, que está muito longe de quem é Fábio. Ele é esse homem que sabe
ser amigo, sabe ser marido, sabe ser pai, sabe ser um intelectual de trocas. E mesmo assim, ele consegue manter a humildade, ele consegue manter a serenidade, ele consegue manter o equilíbrio. Foi através de Fábio que eu me liguei às religiões de matriz africana e afro-ameríndias. Eu não conhecia a Jurema, o Candomblé. Conhecia essas religiões de ouvir falar. E quando eu começo a conviver com ele, sou levada a frequentar, né? Não de maneira impositiva, desejo por desejo, de até conviver mais com ele em todos os espaços que ele convivia. E me apaixono por essas religiões e percebo que é esse o nosso caminho. Então, eu acredito que nós somos um casal perfeito, apesar das imperfeições, porque ninguém é perfeito, mas nós somos um casal que nascemos um para o outro. Porque eu acho que a gente tem crescido muito juntos, que tem sido uma troca muito positiva e ele tem devolvido a minha fé, ele devolveu a minha autoestima. Porque quando eu conheci ele, eu já não acreditava que eu era digna de viver um relacionamento amoroso. Eu não acreditava que isso seria possível para mim. E ele trouxe tudo isso de volta. Quando eu conheci Fábio, eu estava convencida de que eu podia tocar o barco com a minha filha sozinha, de que era isso mesmo, e que a gente ia seguir juntas nessa parceria, e que estava tudo certo, e que essa coisa do felizes para sempre não era para mim. E quando eu conheço o Fábio, ele vem me mostrar que, apesar das dificuldades de um casamento, apesar das dificuldades da nossa rotina, ele não vai soltar minha mão. Por mais difícil que seja a jornada, ele não vai soltar minha mão. Então é isso, eu sou grata ao sagrado, eu sou grata à ancestralidade, aos orixás, a todas as entidades da Jurema e do Catiço, por terem colocado o Fábio no meu caminho. E todos os dias eu agradeço a Exu por esse ebó, por esse presente, porque eu sinto muito orgulho de caminhar ao lado desse profissional do audiovisual que é tão comprometido, que é tão sério, que é tão responsável, que é tão criativo e, sobretudo, que sempre que faz um trabalho não é só o profissional, é um ser humano que está ali querendo captar o melhor de cada pessoa. Então é muito lindo poder vivenciar essa experiência ao lado dele e ver o quanto ele está crescendo, testemunhar esse crescimento dele, que é justo. E eu fico muito feliz de estar ao lado dele.